Já parou para pensar como as pessoas cegas utilizam as redes sociais? Para entender melhor como essa interação acontece, vamos simular o acesso à página de uma rede social a partir de uma ferramenta de acessibilidade chamada VoiceOver, que descreve os elementos da tela no formato de áudio. A imagem pode conter cão. Banana. A imagem pode conter céu, árvore, atividades ao ar livre e natureza. Vá de palha tags. Botão. Você conseguiu entender as imagens escritas no áudio? Ao nos colocarmos no lugar de pessoas cegas utilizando as redes sociais, conseguimos perceber que as ferramentas de acessibilidade ainda são bastante precárias e dificultam o acesso desse público. As descrições são muito genéricas e não transmitem bem o sentido dos elementos da imagem. Por exemplo, o áudio que você acabou de ouvir descreve essas duas imagens no Instagram. Veja como a descrição é insuficiente para a compreensão dos conteúdos. Pensando nesses problemas, em 2012 surgiu um movimento nas redes sociais chamado Pra Cego Ver, idealizado pela Patrícia Braille. Esse movimento estimula a publicação de imagens acompanhadas de uma breve descrição para que as pessoas com deficiência visual também possam compreender os conteúdos publicados nas mídias sociais. Descrever de forma automática o conteúdo de imagens tem se demonstrado essencial para tornar o acesso às redes sociais mais inclusivo e democrático. Esse problema é conhecido na literatura como image captioning e consiste na descrição não só dos elementos principais da imagem, mas também o contexto e a relação semântica entre eles. Tendo em vista as imagens e descrições criadas pelos adeptos ao Pra Cego Ver, pensamos em aproveitar esses dados para construirmos uma base com imagens anotadas com descrições em português. Essa construção consiste na coleta, análise e tratamento das imagens e legendas dos posts públicos que utilizam a hashtag Pra Cego Ver. Concentramos nossos esforços no Instagram, pois ele é uma rede social com foco em publicações de fotografias. As redes sociais normalmente possuem mecanismos que dificultam o acesso a publicações mais antigas. No caso do Instagram, por exemplo, ele limita a 7 dias a visualização de publicações na página de busca por hashtag, mas não há nenhuma limitação de acesso aos posts da página de um usuário específico. Assim, desenvolvemos um crawler que inicialmente acessa a página de busca do Instagram e filtra as publicações pela hashtag para cego ver. Em seguida, ele acessa todos os posts retornados e salva apenas as referências para os perfis que fizeram essas publicações, usando a hashtag nos últimos 7 dias. O crawler segue analisando todas as páginas retornadas na busca. E tendo uma lista de perfis, o algoritmo visita cada perfil, analisa todas as publicações e salva a imagem e a legenda daqueles que se referem a Pra Cego Ver. Desse modo, temos acesso aos posts feitos há mais de 7 dias e que fizeram menção à hashtag Pra Cego Ver. Nós executamos esse crawler todos os dias de modo incremental. Assim, nossa base cresce com o tempo. Nesse gráfico, temos em vermelho a curva de crescimento ao longo do tempo do volume de nossa base, e em azul o crescimento do número de publicações que referenciam a hashtag para cego ver. Em média, nossa base possui 30% do volume total das publicações relacionadas ao para cego ver. Aqui temos um exemplo de publicação coletada. Temos a imagem e a legenda do post. Note que, embora o texto tenha várias informações, apenas o trecho destacado descreve de fato a imagem. Assim, precisamos de alguns pré-processamentos, de modo a identificar e separar apenas esses trechos, e isso é feito a partir de expressões regulares. Outro fator relevante para a nossa base é a diversidade de imagens sobre uma mesma cena. Por exemplo, essas imagens de avião com bastante variedade de ângulo e iluminação. Entretanto, na realidade encontramos várias imagens duplicatas, que são comuns em reposts, por exemplo, onde o conteúdo da imagem é essencialmente o mesmo, porém é feita uma rotação ou é adicionado algum tipo de filtro, logomarca, etc., como essas imagens à direita. Essas imagens consideradas duplicadas, se forem mantidas na base, poderão prejudicar a generalização do modelo, causando o que chamamos de overfitting. Para remover esses posts duplicados, também desenvolvemos um algoritmo onde primeiro agrupamos as imagens similares e para cada um desses grupos criamos uma matriz de distância para imagens e os textos. Com essas duas matrizes, construímos um grafo onde cada vértice representa um post e colocamos uma aresta ligando dois desses vértices se a distância entre as duas imagens ou os dois textos for menor um dado similar. Após essa construção, cada componente conexa do grafo representa um grupo de posts duplicados. Essa construção parte da ideia de que se A é duplicata de B e B é duplicata de C, então A é duplicata de C. Assim, na maior parte dos casos, conseguimos definir valores baixos o suficiente do limiar, de modo a encontrar posts muito similares, e esse valor será propagado para outros posts que, embora não sejam tão similares, ainda assim são considerados duplicados, e portanto ficarão na mesma componente conexa. Aqui temos alguns exemplos de tópicos encontrados em nossa base.
Perceba que ela contém informações bastante diversas, desde praia e família até fake news e justiça eleitoral. Isso contribui para a boa generalização do modelo que forem treinados com essa base. O dataset mais utilizado na literatura de image captioning é o MS Coco. Ao lado temos um exemplo de anotação dessa base. Ele contém cerca de 164 mil imagens, cada uma com 5 descrições diferentes em língua inglesa, e cada descrição tem em média 10 palavras. Aqui temos a distribuição de descrições por tamanho e número de palavras dos conjuntos MS Coco e Para Cego Ver. Note que no nosso conjunto a variância de número de palavras é muito superior ao do MS Coco. Além disso, nossas descrições têm em média 40 palavras, enquanto o MS Coco tem apenas 10. Essas duas características tornam nossa base ainda mais desafiadora, pois a métrica de avaliação utilizada nessa literatura foi criada tendo em vista descrições mais curtas, como a do MS Coco. Tomamos como base o trabalho Attention and Attention for Image Captioning, onde é proposta a arquitetura ao lado. Nessa arquitetura são extraídas as características das imagens por meio de uma rede convolucional, a ResNet 101. Essas características são passadas para um codificador que irá criar uma representação em um espaço vetorial onde seja mais fácil a decodificação em palavras que comporão a descrição da imagem de entrada. Aqui temos uma visão mais detalhada do modelo anterior. Note que tanto no codificador quanto no decodificador existem camadas de multi-head attention seguida de um segundo mecanismo de atenção sobre elas. A ideia é que essas camadas multi-head attention indiquem a relevância de cada região da imagem e esse segundo mecanismo de atenção diga o quão importante é o sinal atencional emitido. Ao final do decodificador, é feita uma espécie de classificação para escolher a palavra de saída. Essa classificação é feita com base nos resultados atencionais e no contexto que é mantido pela rede recorrente LSTM. O treinamento é feito em 2 etapas. Na primeira, o modelo é treinado de forma supervisionada durante 25 épocas para minimizar a entropia cruzada. Em seguida, ele é treinado com base em uma modelagem de aprendizado por reforços chamada Self-Critical Sequence Training por mais 15 épocas. Nessa segunda etapa, o objetivo é maximizar a recompensa esperada dadas as descrições geradas. A função de recompensa R é dada pela métrica que usamos para determinar a qualidade do modelo, a CIDR-D. Nessa métrica, existe um fator que penaliza a diferença de tamanhos entre a sentença candidata C e a sentença de referência S. Na prática, se os tamanhos diferem em 4 ou 5 palavras, todo o valor da métrica tende a 0. Tendo em vista esse comportamento da CIDR-D e as características de nosso dataset, relaxamos essa penalização por tamanho para variar conforme o tamanho da sentença original. Além disso, adicionamos uma nova penalização por número de repetições de palavras, pois percebemos que ao treinar o modelo com a CIDR original, ele acabava repetindo a mesma palavra várias vezes, de modo a produzir uma sentença de tamanho similar à referência. Por fim, atribuímos um peso a cada uma dessas penalizações e computamos uma média geométrica ponderada entre elas. Após treinarmos o modelo utilizando a mesma arquitetura Attention on Attention, porém variando as métricas a ser otimizada com Self-Critical Sequence Training, nós tivemos esse resultado. Primeiro, com a CIDR original, o modelo repetiu diversas vezes as palavras aérea e casas, enquanto o modelo treinado com a CIDR modificada não gerou nenhuma repetição, e a descrição gerada descreve de forma razoável a imagem. Ambos os modelos atribuem nomes aleatórios à cidade, o que deve ser um indicativo de que deveríamos limpar nomes próprios da base. Como trabalho futuro, pretendemos investigar formas de gerar sentenças que descrevam melhor a maior quantidade possível de elementos da imagem. Vamos simular novamente a experiência de um usuário com deficiência visual usando a rede social e se deparando com uma imagem. Porém, agora a descrição da imagem será gerada automaticamente por esse nosso modelo preliminar. Fotografia colorida. Bárbara está sentada em uma biblioteca. Ela está com uma menina. Ela veste uma blusa branca. Ao fundo, uma estante de livros. Essa é a imagem que deu origem à descrição que acabamos de ouvir. E agora? Conseguiu entender melhor a descrição? Ela descreve melhor a cena? Dentre as nossas contribuições estão a base com mais de 500 mil imagens anotadas em português, um framework para a coleta de dados a partir de uma hashtag, agrupamento e remoção dos posts duplicados, além da proposta de alteração da métrica CIDR-D de modo a produzir descrições sem repetição. Esse projeto é uma realização minha sob a orientação das professoras Esther Colombini e Sandra Ávila e só foi possível graças ao financiamento da FAPESP. Muito obrigado.